Olá, amigo, olá, amiga. Começa aqui mais um episódio do projeto Tetelestai, Voz no Deserto. Quase todo garoto, quando era criança, já teve o sonho de se tornar um jogador de futebol, ser alguém que levantasse a bandeira do seu país e o representasse diante de vários outros países e ser assistido por milhões de pessoas. Na época de Jesus não era diferente, os garotos também tinham sonhos, só que eles tinham o sonho de ser um discípulo, de ser ensinado por um mestre, para que futuramente ele pudesse se tornar, quem sabe, um escriba, um fariseu ou um mestre da lei. A realidade daquela época era que, assim como nos dias de hoje, nem todo garoto poderia se tornar um mestre da lei. Nem todo garoto poderia ser ensinado por um fariseu. E isso acabava frustrando muito desses sonhos. Os discípulos que foram chamados por Jesus também tiveram a mesma realidade. Muitos deles já estavam desacreditados, estavam já estabelecidos com sua profissão, no caso, pescadores, cobradores de impostos, e outras mais. E eles estavam vivendo sua vida já conformados com a realidade que eles tinham. Quando, porém, aparece Jesus, tudo muda. A Bíblia relata que dois desses discípulos, André e Pedro, eles tinham sido chamados quando eram pescadores. Eles já seguiam e ouviam as palavras de um outro pregador, no caso João Batista. E eles são convidados por Jesus para também o segui-lo. Logo depois, Jesus chamou outros dois discípulos, Filipe e Natanael, também chamado Bartolomeu. E logo depois que Jesus ele chama esses discípulos, os primeiros, ele começa a fazer uma seleção. Ele começa ali a selecionar todos aqueles que fariam parte do seu time. E ele, ao contrário dos técnicos, né, eles não escolhem os melhores. Mas Jesus, possivelmente, ele escolheu a lógica inversa, que muitas vezes é o que diferencia o reino de Deus. Talvez ele escolheu as pessoas mais difíceis com que ele estava andando, mas que ele via um potencial enorme. Então ele chamou 12 apóstolos. Se você tem sua Bíblia, você pode acompanhar em Lucas capítulo 6, dos versos 12 ao 16. Vou ler aqui para vocês. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, o que se tornou o traidor. Perceba que aqui essa lista está dividida em dois, porque os discípulos eles trabalhavam em duplas, como forma de alcançar mais pessoas. Ele não mandava os discípulos sozinhos, porque sozinho era muito mais fácil de ele ser tentado pelo inimigo, de ser derrubado. Ou seja, a união faz a força. Sempre que você está junto com alguém, levando a palavra de Deus, você é mais forte. Seja um amigo, seja marido, esposa, seja um irmão da igreja. Sempre é bom você estar acompanhado. E também um detalhe importante aqui. Jesus tinha vários discípulos, tinha vários seguidores. Porém, ele escolheu 12. Ele foi criterioso, como eu falei. Ele não usou a meritocracia, ele não escolheu as pessoas mais capacitadas. Ele escolheu, a Bíblia diz também lá em Marcos, no mesmo relato, que ele escolheu quem ele quis. Ou seja, Jesus ele teve o seu critério, que não foi aqui explicitado, não foi demonstrado aqui qual critério seria, mas foi claro que escolheu quem ele quis. Deus muitas vezes ele não escolhe as pessoas capacitadas, mas ele capacita os escolhidos. E assim foi com os discípulos. Você muitas vezes pode se perguntar aqui, os discípulos eram pessoas exemplares, pessoas de conduta irrepreensível. Não, meu amigo, muito pelo contrário. Os discípulos eram pessoas assim como eu e você, cheias de defeitos, de falhas, tendências para o pecado, mas Jesus quis trabalhar no coração dessas pessoas, porque Jesus ele não veio para os sãos, mas ele veio sim para os doentes, aqueles que precisam de ajuda. E Jesus ele escolheu esses 12 também como uma forma de representação. O início da igreja se deu através desses 12. Assim como no Antigo Testamento nós tivemos os 12 filhos de Jacó, que se tornou Israel, que foram
quem deu início ao povo de Deus, que se formaram as 12 tribos que formaram o reinado de Israel. Assim também no Novo Testamento Jesus inicia chamando 12 apóstolos, que viriam a ser o fundamento da igreja de Deus aqui na terra. Aí você pode se perguntar, mas e Judas? Judas não traiu Jesus? O que ele está fazendo aí na lista dos 12? É fato que Judas traiu Jesus, e quando ele se enforcou, foi feito uma assembleia dos discípulos e foi escolhido Matias para substituir Judas. E aí, depois que foi escolhido Matias, eles se reuniram e receberam a unção do Espírito Santo para poder pregar a todo o Israel, depois até a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Perceba você um detalhe muito importante: depois que foi feita a unção do Espírito Santo, lá no Pentecostes, quando eles foram batizados pelo Espírito Santo, depois que foi feita essa unção, não houve mais substituição de discípulos. O próprio Paulo, que foi uma das pessoas mais influentes em toda a história do cristianismo, ele não foi considerado um dos 12, porque o próprio Deus, lá em Atos, ele relata Paulo como sendo um instrumento, e no momento ele foi enxertado como sendo um discípulo adicional. Não, ele respeitou a hierarquia que existia dentro desses 12 discípulos que foram chamados, porque esses 12 não eram substituíveis mais, eles já estavam ali consolidados como representantes do povo de Deus na terra. E depois que eles foram sendo martirizados, que suas vidas foram sendo ceifadas, não houve mais substituição da sua representação. Ou seja, lá em Apocalipse você tem a confirmação que os 12 apóstolos, assim como os 12 filhos de Jacó, serão representantes do povo de Deus em toda a história e vão ser consagrados na Nova Jerusalém. Isso é maravilhoso, porque você vê que Deus ele tem um método de trabalho, ele não usa formas aleatórias, não faz as coisas de qualquer jeito. Ele usa um critério. Então, mesmo aqueles 12 sendo homens falhos, muitos você vê aqui que tiveram até mesmo pouca representatividade, pelo menos no contexto do Evangelho. E outros tiveram maior representatividade. Era assim, como se fosse trazendo para uma linguagem comum, como se tivessem protagonistas e coadjuvantes. Muitos deles foram coadjuvantes que a gente não tem uma aprofundação sobre toda a sua história nos evangelhos, mas a gente sabe que cada um foi de vital, fundamental importância, porque Deus escolheu esses homens. E uma informação importante também: apóstolo, quando aqui a gente tem aqui no verso 13 de Lucas 6, quando ele fala que desses 12 discípulos ele passou a chamar apóstolos, apóstolo tem um significado espiritual muito grande, porque o apóstolo é como se fosse um representante do próprio Cristo, trazendo para os dias de hoje como se fosse um procurador, alguém que pudesse responder por você, alguém que pudesse assinar por você, fazer todas as coisas por você. Então, esses apóstolos eram representantes de Cristo, eles poderiam fazer milagres, eles poderiam expulsar demônios, eles poderiam pregar como sendo o próprio Cristo, mesmo sendo homens falhos, pecadores e débeis. Isso é algo também muito poderoso, porque quando eu e você, nós estamos falando de Deus para alguém, nós estamos sendo representantes de Cristo. Não é certo falar que somos apóstolos, porque assim como foi citado, só houve 12 apóstolos, e não houve depois mais nenhum apóstolo depois disso. Mas é certo que eu e você somos representantes de Deus aqui na terra. A própria Bíblia diz também, em outras passagens, que nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Isso é um privilégio muito grande. É uma alegria enorme sabermos que somos representantes de Deus aqui. E ao contrário do que pode acontecer no futebol, em que somente os 12 melhores são convocados, no reino de Deus não existe esse negócio de melhor ou pior. Todo aquele que se dispõe, todo aquele que se propõe a você trabalhar para Deus, Deus quer que você jogue no time dele. Isso é maravilhoso. Então, amigo, que eu e você possamos querer fazer parte desse time de Deus. Que eu e você possamos querer fazer parte desta
equipe que não tem limite de vagas. Não é somente 11 jogadores, nós podemos ser milhares, milhões, porque a Nova Jerusalém tem espaço para todos. E eu vou finalizar aqui a meditação de hoje trazendo uma crônica que está lá no livro Jesus Headhunter. Será que os 12 discípulos que foram escolhidos por Cristo, se fosse nos dias de hoje, eles seriam qualificados como forma de uma seleção, um teste vocacional? Temos aqui uma empresa que foi contratada, né? A agência de emprego Jordão foi contratada para fazer um teste de seleção com os discípulos, né? Dizer se eles eram aptos para a função. E diz o seguinte: nós da agência de empregos Jordão vimos agradecer-lhe o envio dos currículos dos 12 homens que Vossa Senhoria escolheu para posições de liderança em sua organização. Todos passaram por uma bateria de testes e os resultados já foram lançados em nosso computador. Eles foram entrevistados individualmente por nossos psicólogos e orientadores vocacionais. Seguem anexos os resultados dos testes. Vamos lá. Vossa Senhoria deverá estudá-los cuidadosamente, um por um. Nossa opinião é de que a maior parte de seus candidatos não tem experiência, a formação intelectual, nem a aptidão profissional que o seu tipo de empreendimento exige. Falta-lhes, por exemplo, a noção de trabalho em equipe. Recomendamos a Vossa Senhoria continuar procurando pessoas com experiência em liderança e que tenham comprovada capacidade. Simão Pedro é emocionalmente instável e dado a acessos de mau humor. André absolutamente não tem habilidade de líder. Os dois irmãos, Tiago e João, filhos do Sr. Zebedeu, colocam os interesses pessoais acima da lealdade empresarial. Tomé demonstra possuir uma atitude questionadora que tenderia a gerar desânimo. Sentimos ser nossa obrigação dizer-lhes que Mateus foi incluído na lista negra dos serviços de proteção ao crédito da Grande Jerusalém. Tiago, filho do Sr. Alfeu, e Tadeu, têm ambos tendências perigosamente radicais, atingindo altos índices na escala dos maníaco-depressivos. Porém, um dos candidatos exibe um grande potencial. É um homem de capacidade e de muitos recursos, sabe lidar com as pessoas, tem uma mente para negócio como poucos, além de contatos importantes no alto escalão. Tem grande motivação, é ambicioso e responsável. Você já deve imaginar de quem estou falando, né? Recomendamos Judas Iscariotes para sua gerência e seu braço direito. Assegurando o sucesso no empreendimento de Vossa Senhoria, despedindo-nos fraternalmente. Agência de Empregos Jordão. Eu achei muito, muito interessante essa crônica. Realmente, se você for ver aos olhos humanos, o mais capacitado de todos, né? E que tinha mais recursos no conhecimento, talvez fosse Judas mesmo. E infelizmente, né, foi o que acabou decepcionando, né? Então, meus amigos, que fique de lição para nós, né? Capacidade, conhecimento, às vezes não significa nada para Deus. O que Deus leva em conta é a nossa disposição em fazer a sua vontade. Que isso sirva de lição para nós. Que nós possamos ser hoje discípulos e que nós possamos estarmos à disposição de Deus para fazermos o nosso melhor. Fiquem com Deus, um forte abraço.